Olá e seja bem-vindo ao primeiro episódio do podcast Parlamentarismo à Brasileira. O podcast que tem como objetivo falar sobre os gabinetes imperiais do Segundo Reinado e, quem sabe eventualmente, sobre os gabinetes do Primeiro Reinado, Regência e da Era Jango. A ideia do podcast é estudar a história e a política dos 49 anos do Segundo Reinado, focando mais nos seus primeiros ministros e no parlamento, ao invés de olhar só para o imperador Dom Pedro II como normalmente é feito. Se você preferir vídeos melhor produzidos ou não gosta dessa época, lhe convido a ver a série principal do canal sobre as eleições presidenciais brasileiras. Nesse primeiro episódio eu pretendo fazer uma introdução à série, explicando alguns termos básicos do parlamentarismo brasileiro e o funcionamento deste parlamentarismo, às vezes chamado de parlamentarismo às avessas. Bom, chega de enrolação e vamos começar tentando entender diretamente como esse tal de parlamentarismo às avessas funcionava. Se você voltar para suas aulas na escola, assumindo que você tenha tido professores que se atentem aos detalhes, você talvez se lembre do parlamentarismo às avessas, onde, ao contrário do resto do mundo, os primeiros ministros eram escolhidos pelo imperador e faziam o seu parlamento à bela vontade. Essa simplificação é até ok para a escola, mas não o suficiente para o nosso podcast. Nós podemos começar com as palavras escritas pelo deputado liberal Joaquim Nabuco, em 1899. Abre aspas. O presidente do Conselho no Brasil não era um chanceler russo, criatura do soberano, nem um primeiro-ministro inglês, feito somente pela confiança dos comuns. Fecha aspas. Mas o que essa frase nos diz? Bom, em linhas gerais, 3 coisas. Primeiro, que não era apenas no Brasil em que o monarca tinha extrema influência na hora de escolher o primeiro-ministro, afinal havia o exemplo da Rússia. Segundo, que o modelo inglês, que liberais como Nabucco almejavam atingir, era uma utopia idealizada e não uma realidade por todo o mundo. Terceiro, e não menos importante, o parlamentarismo brasileiro era complexo e detinha diversos atores políticos, não apenas o imperador e o primeiro-ministro. E é aqui que a gente chega ao nosso primeiro termo, presidente do Conselho de Ministros. Afinal, ao menos informalmente, o Brasil não tinha um primeiro-ministro, mas sim o presidente do Conselho de Ministros, responsável por organizar o gabinete, escolher seus ministros e direcionar a política deste gabinete. Durante a série, usaremos ambos os termos, presidente do Conselho e primeiro-ministro, para evitar repetições. Como e por que o cargo de presidente do Conselho de Ministros foi criado é uma história para quando chegamos ao gabinete Alves Branco. Mas o que importa para nós agora é saber que ele tinha funções muito parecidas com a de um primeiro-ministro, sendo em teoria o chefe do governo. A escolha do primeiro-ministro, como veremos durante a série, normalmente segue a mesma linha sempre. O imperador chamava quem ele desejava que formasse o ministério, este organizava o gabinete e apresentava à Câmara o seu plano de governo. Aqui, o resto da frase de Nabucco é importante para entender o que vinha depois. Ele continuou. Abre aspas, a delegação da coroa era para ele tão necessária e tão importante como a delegação da Câmara e, para exercer com segurança as suas funções, ele tinha tanto que dominar o capricho, as oscilações e as ambições do parlamento, como conservar sempre inalterável o favor, as boas graças do imperante. A frase do Nabucco dá a entender que o primeiro-ministro então passaria a governar tentando se equilibrar entre o parlamento, principalmente a Câmara dos Deputados, e o imperador. Dizemos principalmente a Câmara dos Deputados, pois era a única que constitucionalmente poderia aprovar uma moção de desconfiança, outro termo muito importante para a nossa série. Uma moção de desconfiança ou uma moção de censura é uma votação feita pela Câmara que essencialmente comunicava ao primeiro-ministro que os deputados não apoiavam mais o governo. E o que podia fazer o primeiro-ministro frente a uma moção de censura? Em suma, 2 coisas. Renunciar ou pedir ao imperador que utilizasse o poder moderador para dissolver a Câmara. Não era apenas a Câmara que ajudava o primeiro-ministro a governar, afinal ele havia que passar suas leis também pelo Senado. Mas este Senado era diferente, ele não podia ser dissolvido. O Senado possuía membros vitalícios, ou seja, que depois de eleitos só poderiam ser retirados do Senado após sua morte, ou seja, não realmente retirados. Como funcionava essa eleição e as eleições em geral durante o Império é assunto que abordaremos durante a série, já que o Segundo Reinado passou por diversas leis eleitorais. O que importa saber para o Senado
é que a palavra final sobre o eleito era sempre do imperador, já que os 3 mais votados eram colocados em uma lista que a gente chama de tríplice e eram enviados ao imperador. E o imperador escolhia entre esses 3 mais votados quem seria efetivamente o senador da província. Lembrando, o senador ficava até sua morte. Com isso, chegamos ao final do nosso episódio de introdução, que talvez seja um pouco mais curto do que os próximos, ainda não tenho uma noção de como vão ser os próximos. Se você não entendeu muito o funcionamento do parlamentarismo imperial, eu diria para ficar tranquilo que ao longo dos episódios, com exemplos reais, ficará muito mais claro, além de que eu irei retomar muito do resumido até aqui. Alternativamente, se você achou o primeiro episódio muito resumido e prefere ler mais sobre o assunto, as fontes com explicações mais a fundo e o próprio livro de onde eu tirei a citação do Nabucco estão na descrição. Eu quero agradecer a todos que ouviram esse primeiro episódio de introdução e espero vê-los no próximo episódio, quando falaremos do Gabinete da Maioridade, o primeiro ministério formado após Dom Pedro II tomar efetivamente as rédeas do governo em 1840. Eu espero vê-los lá e eu espero que tenham gostado desse primeiro episódio do Parlamentarismo à Brasileira Podcast.